Somos poucos cada vez menos, somos loucos cada vez mais. Somos além dessa matéria óbvia que nos faz dizer, tá tudo bem. Antônio Celso Borges, carinhosamente chamado pelos amigos e amores CB, nasceu em 1959 em São Luís e completaria 64 anos, dia 18 de maio, se a mão poética da vida e da morte não o tivesse colhido para outros mundos. O poeta e jornalista maranhense, anarquista, revolucionário, autor de um legado que manterá aceso nos corações humanos a poesia moderna e experimental, inspirada nas esquinas, batuques e oposições do Maranhão de Gonçalves Dias, principalmente da capital, onde habita a serpente. Ele partiu sublime, dia 23 de abril, deixando afetos, memórias e saudade em todos que o conheciam. Celso declarava inteiramente ter 10 almas, 6 delas para a mulher amada. E foi todo esse amor que alimentou os passos do artista, que construiu sua história na literatura, na música, no cinema, entre os párias, amizades e sorrisos. Em homenagem a Celso Borges, a Guarnecer Produções, a Fundação Najib Aikel, o Mavan, Museu da Memória Audiovisual do Maranhão, em parceria com a TV Assembleia do Maranhão, os amigos e parceiros de uma vida inteira apresentam Guarnecer, uma história para contar. Um documentário inédito sobre um dos mais importantes movimentos culturais do Maranhão, no qual Celso Borges é um dos protagonistas. A direção é de Fernando Baima e a co-direção de Joaquim Aikel. Acompanhe. A academia, pô, o primeiro número da gente, deu uma merda geral. Não, quem lá já começou dando porrada, né? Né? O primeiro número foi pedra fundamental, aquela coisa, né? Aí o Em Tempo de Guarnecer, no rádio, é anterior à revista. Sim, claro. Claro que sim. Aí a gente pegou o nome do programa. Eu peguei o nome do programa e botei na revista. Fui terminantemente contra esse nome de Guarnecer pra revista. Parecia folclórica, eu não gostava. Não me lembro. Esse aqui não gostou, tu não gostava também não. Por quê? Qual era o nome que tu ia arrumar? Pedra de Cantaria. Pé de cantaria, Tinha um muito maranhense. Não, e tinha o Boi do Pilaré. O boi piré, o rô. Que a natureza criou. Foi o Em Tempo de Guarnecer. Engraçado o tempo, como muda tudo, né? E acaba que a gente muda muito também. E, enfim. Para quem não viveu a década de 80, podem ter certeza que talvez tenha sido a melhor de todas as décadas. Éramos todos jovens, né? 20 e poucos anos, e com um gás enorme, e um amor muito grande pela arte, pela poesia, pela cidade. A vida era tão boa que se a gente soubesse que ela era tão boa, a gente teria ficado lá. Eu acho que a gente estava num momento político que era muito importante, porque a gente estava começamos a berrar, começamos a gritar, abrir as janelas e gritar. A gente foi pioneiro de muita coisa sem nem saber que estava sendo pioneiro. A gente fez muita coisa pela primeira vez sem saber que estava fazendo. O fato de você escrever alguma coisa que era contra o pensamento da época já era um incômodo. Era um tempo realmente muito fechado. É verdade que havia tanta a censurar que eles não iam se preocupar em correr atrás de menino inquieto de uma província distante. De vez em quando saíam uns palavrões no texto, mas, que poderiam incomodar os puritanos da ditadura, mas nada, não aconteceu nada não. Era um momento também de muita pulsação, porque como se começava a respirar essa abertura, muita coisa nova começava a acontecer. Chico Maranhão
compondo coisas maravilhosas, Sérgio Habib, César Teixeira, Josias, com coisas lindas. Teatro, Tasso do Borralho, com Aldo Leite. Então, eu acho que essa foi uma fase muito bonita, muito forte. Nós estávamos em um momento onde a mulher estava se afirmando. Havia toda uma questão feminista, por mais desgastado que o termo hoje esteja, e da valorização da mulher e da ocupação da mulher por espaços. Isso tudo desaguando nos anos 80, era natural que surgisse alguma coisa para ecoar ou para dar voz àquela tribo que estava surgindo ali. Eu digo aquela tribo de artistas, de intelectuais, de gente que fazia poesia, de gente que queria mostrar a sua voz. Minha gente, hoje é terça-feira e terça-feira é dia de tempo de guarnecer. Para começar, a gente vai tocar Guarnecer, do Boi de Pindaré. Anoiteceu, o galo cantou, vaqueiro vai na igreja, que o sino dobrou. 1981, se não me engano, inaugurou a Mirante FM. E durante muito tempo a Mirante FM passou a ser o centro dos acontecimentos culturais da cidade. Foi a primeira FM da cidade, pelo menos a primeira FM com esse apelo cultural, jovem. E durante as noites, depois da Voz do Brasil, Fernando Sarney, que era o dono, abriu para que se fizesse programas especiais. E começava a fazer um programa chamado Em Tempo de Guarnecer. Esse programa tratava de música maranhense e questões ligadas à diversidade cultural do Maranhão. O programa foi uma oportunidade que nós tivemos. Eu, Celso e Kená, queríamos ser escritores, estávamos tentando ser escritores, estávamos lançando livros. Naquela época eu já tinha 1 ou 2 livros publicados, Celso estava no primeiro ou no segundo livro dele, Kená também. Nós estávamos tentando nos firmar como escritores. E tivemos a oportunidade de fazer um programa de arte, um programa de literatura, de cultura. Lá que eles começaram, o Roberto Kená, Celso Borges, o Ademar Danilo, o Joaquim, e mexiam muito com poesia e com música, né? Era um programa que todo mundo ouvia. A gente levava pessoas para declamar poesia lá. Não importa que as matracas se dispersem, o ritmo desce aos pés na marcação exata. Não importa que as vozes se percam, as toadas se eternizam na ressonância das noites. Não importa que esse boi se canse, ficará brincando nos teus olhos, sempre, sempre. Que é onde a gente só tocava música maranhense, entrevistava os artistas locais. Era um programa de variedades. Tinha entrevista, tinha poesia, tinha opinião, tinha debate, tinha tudo. Era uma coisa bem moderna. Agora nós vamos ouvir A Alegria da Ilha. Essa música é muito importante no programa de hoje, porque é de Valdelino Cécio, que daqui a pouco vai estar aqui nos nossos estúdios conversando com a gente. Que discos que tínhamos de artistas maranhenses que tocar, que a gente poderia tocar? Bandeira de Aço, Lance de Agora de Chico Maranhão, Fonte Nova de Chico Maranhão, Pedra de Cantaria, que mais? O Boi de Axixá, o Boi de Pindaré, só. Eu também tinha um outro disco papete, também 2 discos papete. Então a gente fazia um programa sobre música maranhense com 5, 6 discos somente para tocar. Independente ou não, no sentido de que tragam até a gente esses trabalhos que porventura existem, para que nós possamos divulgar e dar continuidade dessa maneira a nossa proposta em favor da música maranhense, em favor de tanta coisa boa que a gente sabe que existe por aí, mas ainda continua em silêncio. Juntaram-se a nós, nesse programa de rádio, Ronaldo Braga, que é um músico soberbo, um músico extraordinário, meu irmão, Najib, que fazia a programação das músicas, Ivan Sarney, que também participava, e Dulce Brito. Eu estava dentro daquela efervescência, vivenciando aquilo que estava acontecendo. Onde nós estávamos fazendo uma rádio. A Rádio Mirante FM era a grande novidade. A rádio é uma cachaça. É uma cachaça, no sentido bom da cachaça. E eu sempre que olho para trás, elejo esse trabalho na Mirante como uma coisa muito plena de alegria, de estar também envolvido
um pouco com a alma da cidade, né? As ruas da cidade, a música que se tocava, Chico Maranhão, Sérgio Habib, Papete, César Teixeira, depois um pouquinho Boi Barriga, na época estava surgindo também, o Boi de Pindaré, Bela Mocidade de Axixá. Havia ali um atravessamento de música com poesia. Najib selecionou pra gente Gabriela, de Chico Maranhão, cantada pelo próprio Chico. Vamos lá, Geraldo. Atravessei o mar, arremi a vela, fiz guerra em terra, montei a cavalo, pelo de sela, cruzei as florestas, montanhas e serras. A lua sorria, eu sorri com ela, quando corria, corria dela. Pulei cancelas, pulei quintais, deixei donzelas e tudo mais. Quantas janelas ficaram atrás, só pra te ver, Gabriela, só pra te ver, Gabriela. Esse evento do programa de rádio é marcante porque consolida e une pessoas que queriam trabalhar com arte, com cultura. Tudo que a gente fazia era diferente, porque ninguém nunca tinha feito isso. Não havia um programa de rádio voltado especificamente para isso. A gente entrevistava pessoas, a gente lia poesias, a gente fazia reportagens, a gente sacudiu a cidade. Para onde caminho? Caminho. Troquei o nó da gravata pelo nó na garganta. Ó, meu grande bem, só vejo pistas falsas. Os riscos da contramão. A emoção no chão chamando formiga. Luzes da idade, quem haverá de mantê-las acesas no centro do mundo? Ponho 26 anos no bolso e saio pela cidade. Dominar a vida é tarefa pesada demais para um só homem. A revista Guarnecer é o programa de rádio no papel. A gente sai do rádio porque, depois de algum tempo, a gente sentiu que o nosso negócio mesmo era literatura, que era comunicação mais impressa, mais permanente. Conseguiram mapear tudo ou praticamente tudo que foi feito ali em matéria de arte, cultura e do que acontecia na política, no cotidiano e no comportamento das pessoas naquele período, naquela primeira metade dos anos 1980. Isso ficou consubstanciado nos registros que a gente tem no Almanaque Guarnecer, feito 20 anos depois pelo Félix Alberto. Fazer parte desse projeto do Almanaque Guarnecer, lá em 2003, foi uma das coisas mais divertidas e emocionantes de que eu já participei. Estar com aquela turma ali, reunida, aquele reencontro, parecia coisa de criança ou de adolescente, gente que já não se via há muito tempo e que estava ali de novo juntos, rindo, dando gargalhadas, se abraçando e contando histórias de como se fazia, de como era feito o Guarnecer 20 anos antes. Era anarquista, a revista tinha muito. Se tivesse uma palavra para mim, como é que tu definiria a revista Guarnecer? Era anarquista. Anarquista no sentido não ideológico da formação do anarquista. Pela anarquia que era de humor, de molecada, a gente fazia essa revista brincando. Ao editor. A verdade em camisa de força e você aí, batendo as teclas da máquina, criando obstáculos entre a versão e a realidade. A maioria das vezes a gente fez essa revista na empresa do Cordeiro. Chegávamos lá sem nenhum material. Escreveu tua crônica? Não, bebi a noite toda ontem, não consegui escrever nada. Só um minuto, aí o nego traz a máquina, escrever, bota aqui, escrevia, pau. Então, e fazia com humor. Como é que tu falaste aí? Ah, essa frase é legal, me dá aqui, peraí, vou botar aqui. Riscando algumas palavras, acabo formando poemas. Murro na cristaleira, a quebrar xícaras da infância. Não lembro de que eu tivesse que fazer um esforço sobre-humano, que a gente tivesse que fazer esse esforço sobre-humano para fazer uma coisa ou outra. A gente tinha, na verdade, um outdoor, um mural, um cartaz. A revista era um cartaz onde cada um chegava e afixava o seu texto. A nossa intenção era ser, da forma mais democrática possível, o veículo que pudesse publicar as obras das pessoas que estavam começando na literatura. Maria Rita armava barraca na mureta da Praça Benedito Leite e vendia. 2 tão de pernas grossas, 2 coxas macias, ancas graciosas e luzidias como a da égua Esmeralda, caso de amor de seu Dico. Cintura de umbigo tufado, culpa da parteira, Dona Maria José do Bom Parto.
peitos ainda durinhos, mas já querendo murchar de tanto freguês apalpar. Pescoço de bailarina, cabelos de espanhola, olhos de moça virgem e andar de brincar ganzola. Maria Rita armava barraca e vendia. Por acaso, né, eu tinha ido ao mercado do Anil, eu morava no Anil na época, e olhei o jornal Estado do Maranhão. Quando eu cheguei em casa, fui ler aquela revista com um design, com uma arrumação gráfica fantástica. Aquilo me pegou na hora. Então, todo domingo eu estava lá no mercado para comprar o jornal Estado do Maranhão, na verdade, para comprar a revista Guarnecer, né? E resolvi fazer um desenho e trouxe. E, para minha surpresa, na semana seguinte, o desenho que eu trouxe era a capa da Guarnecer. Eu fiquei muito feliz. Ocupou um espaço vazio e mostrou a necessidade de se fazer isso. Mostrou a necessidade de as novas gerações entrarem no jogo e renovarem. E não era uma coisa comum ter jornalismo feito para jovens naquele momento ali. A gente vinha de um período de ditadura militar, a gente estava ali num princípio ainda, ensaiando uma abertura política. Então as coisas eram muito fechadas e muito sisudas. E aquele produto ali parecia uma coisa leve e, ao mesmo tempo, algo meio de vanguarda, porque era lúdico, a capa chamava atenção, o conteúdo chamava atenção e, principalmente, a linguagem era diferente. Nesse sentido, a revista ela é ousada, né? Os temas que ela traz, a linguagem que ela utiliza. Ninguém pode negar isso aí. Foi vanguarda, entendeu? Não tinha esse tipo de publicação, chamada de publicação alternativa, né? Porque o convencional eram essas publicações mesmo dos nossos imortais e tal, pela academia, etc. Fora disso, não tinha. Que eles tenham feito trabalho de monta a ponto de permanecer, isso é outra questão. Eles estavam fazendo um movimento que foi uma renovação. Não foi aquela ideia de simplesmente copiar o que já foi feito. Tentaram, ao modo deles, fazer uma renovação, fazer um novo modo de escrever a poesia e demonstrar que a forma muda. Mas, se você observar também, os temas são muito parecidos. Uma mistura de humor e lirismo o tempo todo. Eu acho que está cedo, ainda está cedo. Eu posso estar perfeitamente errado no meu juízo, que eles não fizeram coisa que realmente tenha substância. Eu vou fazer um exemplo. Desse grupo você não encontra nenhum que tenha feito uma obra como Os Canhões do Silêncio, do Chagas. Estou fazendo um exemplo da mesma época, o Alcântara, do Chagas. Você não encontra desse grupo uma obra que se compare com o Poema Sujo. Estou fazendo um exemplo. Para marcar bem o que eu estou querendo dizer. Quer dizer, não há o que discutir. A primeira vez que você pegou à mão Os Canhões do Silêncio, ou o Poema Sujo, isso aqui é obra que fica. É obra de literatura. Eu acho que é difícil formar uma crítica em São Luís. Não por falta de valores que tenham conhecimento, entendeu? É pelo ambiente. O ambiente é provinciano. Então, ele gera o compadrismo. Tá? Eu escrevo te elogiando, tu me escreve me elogiando, é só isso. Se você fizer crítica de verdade, gera briga. Entre o bardo e o brado, escolho o brabo, o susto. E navegadores descobrimos que escrevemos a palavra poema ou prosa, que é um tempo de espuma na praia de Luirá. Ao fim de cada página, entre mortos e queridos, restam os que se salvam de quê? O Guarnecer tinha essa coisa de trazer assuntos interessantes, de dar voz aos artistas, de pautar uma agenda que fazia acontecer à noite em São Luís também, mas tinha um outro lado que era o lado provocador do Guarnecer. Então não foram poucas as polêmicas onde se meteram os editores, os protagonistas do Guarnecer. A revista era uma espécie de ringue também. Era para isso. Era para as pessoas chegarem lá, exporem suas ideias, se exporem
a receberem críticas e a criticar quem quer que fosse. O certo é que também, naquele espírito de juventude, interessava a gente também ser contra aquilo. Não é que fosse uma estratégia ser contra a academia, mas era uma coisa natural. Por academia ser aquela cena fechada, aquele ambiente fechado, de pessoas talvez mais velhas, e tinha aqueles moleques lá que queriam que a academia não fosse aquilo, que fosse algo diferente. Então, ou que não houvesse academia também. Então houve polêmica lá muito séria, e eu acho que uma delas foi feita, se não me engano, pelo Roberto Quená, o Celso Borges, escreveram falando mal da academia, depois veio um revide da academia, acredito que Jomar Moraes tenha provocado também. Isso tudo a gente conta meio que no livro. Recado. O melhor agora é ser ave rara e derramar tinta na cara desses caras, na farda, no fardão, em suas mortalhas. Uma das nossas capas, e olha que hoje eu sou membro da Academia Maranhense de Letras, uma das nossas capas chamava a atenção para uma matéria de Quená que detonava com a academia. Era a opinião dele. E é aquele tal negócio. Eu morro defendendo a opinião das pessoas, para que a minha seja respeitada. Nenhum de nós tinha aproximação com o universo da academia, né? A própria revista, a forma como ela era feita, tinha um sopro de juventude que não combinava em nada com aquele clima de masmorra, de clausura, né? de excesso de medalhas no peito, de fardões que tem a academia. Todos nós tínhamos, não gostávamos daquilo. Essa turma nova, toda turma nova em todo o tempo, tem pelo menos uma função, que é de quebrar paradigmas, romper com o que já está aí. Mas o certo é que a gente não combinava com a academia. Nem eu, nem Quená, nem Joaquim. E Quená colocou isso em alguns artigos, né? Acho que talvez, não sei se foi no primeiro ou no segundo número do suplemento do Guarnecer, ele já deu um pau seguro na academia. Eu escrevi uma gozação com a Academia Maranhense de Letras, que era Ijuca de pijama, morre um homem e fica um número. Que era uma gozação, humor com a ideia de morrer um acadêmico e como discutir para botar outro. E, claro, os acadêmicos acham que a gente pode fazer humor com Jesus, com Deus, mas não pode fazer com a Academia Maranhense de Letras. Eu acho muito interessante, é muito complicado você pedir a uma academia que é montada sobre a tradição, e não sobre o avanço, o progresso e tal. Interessante, porque essa gozação fez a revista ser forte, porque senão ela seria fria. Então ela nasceu por esses dois signos, o signo do amor, porque muita gente gostou, era uma coisa nova, diferente, e os acadêmicos que fizeram o texto escolhendo a gente, que era o ódio. Daqui a pouquinho a gente volta com uma homenagem especial ao poeta e jornalista Celso Borges. A revista Guarnecer, da qual Celso Borges fez parte, foi fundada em 1983. Há 40 anos, Celso já era um revolucionário com os amigos, escritores e artistas gráficos maranhenses. Foi pioneiro ao debater e opinar sobre temas sensíveis no momento em que o Brasil se desvencilhava de tempos considerados sombrios. A cidade era palco das inquietações do artista. Era preciso falar, escrever e cantar. Saudade. Ou coisa mais. Palavras, verás, comigo aonde eu for, estou sempre indo. O coração alimentando minha escoliose, pesando mais para um lado. Signo de balança com desarmonia. Balança. Se toco quem dança, palavras ditas em demasia, ao Deus dirá, que ultrapassam um sinal fechado e vão direto bater em outras. Do choque resulta este silêncio, que me faz parar este texto justamente neste trecho.
Em 75, Jomar Moraes, ele acha interessante juntar novamente um grupo de poetas e publicar uma antologia, Guarnecer. Não é? Ele juntou 14 nomes. Daí surgiu o grupo Guarnecer. Esse é o primeiro. O segundo Guarnecer é esse grupo que gira em torno de Joaquim Aica, Celso Borges e tal. Eu diria que já é outro grupo, já é um grupo que vem depois pela intenção de agitar. E esse pessoal entrou na luta com o que tinha, a sua inquietação, a sua vontade de fazer. Nós ficamos aqui praticamente órfãos durante muito tempo. Tivemos uma geração de Tribuzzi, Nauro Machado, José Chagas, Luci Teixeira, e depois nós vivemos um bom tempo, aparentemente, do passado. E aí essa juventude daquela época aparece e faz algo que era inovador. Ao mesmo tempo, essa questão do Guarnecer era contestação e, ao mesmo tempo, era uma louvação ao passado também. Algumas palavras antigas e uma gravata ruída. Rosto barroco de mulher, refletido, feito fotografia antiga no vidro fosco do pitisqueiro da cozinha. Cheiro, papel plástico, abafado de brinquedo nos becos da memória infantil. Saudade, casquete, chulipa, e eu aqui, no meio do mundo, roendo a gravata, babador adulto. E o mais interessante é que esses, na época, garotos que fizeram isso, possivelmente eles nem tinham consciência do que estavam fazendo pela cultura do Maranhão e do Brasil. Tinha qualidade como provocação. Em tudo aquilo que é grupal, você precisa saber selecionar. Nem todo mundo compreendeu, principalmente pela idade, pela juventude. E essa juventude, ao mesmo tempo que traz essa ideia de que pode ter algo maravilhoso, inovador, traz também aquele outro olhar das pessoas que veem aquela garotada e pensam como é que eles querem quebrar com padrões que nós já tínhamos. Onde é que fica, nessa história todinha, a vida intelectual maranhense? A mesma coisa você pode perguntar da Academia Maranhense de Letras. Qual é a efetiva penetração, qual é o verdadeiro significado que a Academia tem? Eles, no momento, devem ter sofrido bastante com essa ideia de pessoas tentando contestar aquilo que eles fizeram. Tinha uma visão meio cretina, tá? De querer achar o seguinte, que nós fôssemos, tipo, os maiores poetas do mundo. Nós éramos garotos. Eram garotos que não tinham espaço na cidade para produzir, para canalizar a produção, e criaram uma revista. Crise aqui no Maranhão não é crise, é história. Não é? E como em toda crise, você vê surtos. Eu acho que o Guarnecer foi um dos surtos da nossa vida literária, mas constitui história da literatura, e não propriamente literatura. Naufrágios por evitar, nunca os evitarei. Sigo, no abismo subo. Cartas por ler, poemas escritos, outros rasgados e ainda outros de muletas. Os pés em brasas, a impossibilidade de abandonar a aldeia. Possuído demais, rumores da cidade à noite e ao sol sempre. Rambo no coração, coração, coração. Eu me lembro disso com uma certa tristeza um pouco, pelo que aconteceu, porque Nauro fez um artigo um artigo violento, né, contra a gente tinha lançado uma antologia, quando a gente fez o primeiro aniversário, a gente lançou a antologia com vários poetas maranhenses locais. Era uma escolha, era um corpo de poetas bem grande, acho que ali nós tínhamos 30. E era uma revista realmente regular, tinha bons poemas e tinha maus poemas. O Nauro ele foi muito duro na crítica. Não foi uma questão com Nauro Machado. Foi Nauro Machado com a turma do Guarnecer. Foi um pouco escroto, né, com a gente. E a gente foi escroto com ele.
A gente respondeu duramente nos jornais contra ele e sem que houvesse um debate estético, sem que houvesse um debate sobre o conteúdo da poesia que a gente tinha escrito, porque ele não esboçou nenhuma crítica. Ele chamou a gente de, acho que, buchada mal feita. Levanto calmo, 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 até cria nojo de tanta estabilidade. A vida e seus mistérios. Quem disse mais mistérios do que vida? Quem? Não chore por mim, São Luís. No muro alto, onde o gato pela manhã vira cachorro e o cachorro pela tarde bate asas e encanta, canta. Lágrimas derramadas não mudam a vida. Um desespero é um desespero, é um desespero, é um desespero, é um... Abra um parêntese. Servirá o corpo para a faca quando a vida der cabo dele? Para outro poema. Fecho. Eu tinha voltado do Rio e era editor do Caderno Alternativo do Estado do Maranhão. Nauro escrevia solto no caderno. Eu chamei o editor geral e disse a ele, que era o Aderaldo Cosa, para colocar o Nauro no hoje é dia a dia, né? Que ia passar a ter na segunda-feira, então seria ele. O primeiro artigo ele escreve espinafrando com a que ele chamava Geração Guarnicê. Uma coisa gratuita. Porque já mais na frente passou a ser uma briga de Quená com Nauro. Deixou de ser uma briga do Guarnicê com Nauro para ser uma briga de Quená com Nauro. E aí houve uma troca de insultos e... Ficamos 30 dias numa polêmica enorme. Terrível de briga mesmo. Nauro pediu demissão do jornal. Ele não trabalhava no jornal. Tá? Ele não era um funcionário do jornal. Eu era o editor do caderno. Mas o que se pode vislumbrar, assim, de uma coisa ou outra, numa avaliação, pode ser até superficial, é que falta muitas vezes, faltou no caso, João Mar, Nauro, esse lado pedagogo. Agora não com crítica, foi uma coisa mesmo de insulto, pesada, entendeu? E eu achei que deveria responder. Mas isso não gerou nada demais, foi só uma polêmica boa para os dois. Nós ficamos falados durante 30 dias. A cidade não falava em outra coisa. Mas depois voltamos a falar. Que eu depois escrevi um artigo, uma página sobre um poema dele, muito bom poema, e ele me encontrou na rua, ele só abriu a mala, assim, uma pasta. Poeta, quero lhe agradecer que você escreveu esse artigo. E aí voltamos a falar. Agora, nunca fomos amigos, nem nada, sempre só de oi, mas não foi de minha parte, nem nada. Eu só apenas dei a resposta. Eu acho que talvez tenha faltado a esse pessoal aquela noção clara do que Nauro disse muito bem. Ser poeta é duro e dura a vida inteira. A quem interessar possa nesta cidade, atestado. Atesto para devidos fins que eu, Celso Borges, poeta residente à Rua de Santana, não me encontrarei jamais no outro lado da cidade. Este outro lado que evito, de movimento largo e inverso. Outro sim afirmo que não me encontrarei jamais, mesmo sabendo que a cidade é aqui, onde me exponho menino e vilão, claro e cheio de barro. Jamais, enquanto a cidade não for sem pontes, pura água onde outrora se lavava o corpo operário com sabão andiroba. E o beco das minas era mais além que lamparinas iluminando a solidão zumbi. Jamais, enquanto for permitido que o boi se apresente nos hotéis entre manjedouras e colombinas, pois que a cidade é menos, mais que antes, e o poeta queima em vão seu desespero sobre este papel, puro elemento capitalista, porque mesmo assim a cidade não se completa. Afirmo e dou fé. São Luís, 2 de junho de 1984. Lembra que nós tivemos movimento antroponáutico, nós tivemos Guarnicê, depois nós tivemos movimentos como Carranca, Curare, que são movimentos que aparentemente são isolados, mas quando se coloca dentro de um contexto literário maranhense, dentro de um contexto cultural,
nós acabamos percebendo que eles não são tão isolados assim. Que o Guarnicê não era basicamente uma revista, era um movimento. Um bebe na fonte do outro e todos eles estão querendo um objetivo em comum, deixar sua marca dentro da cultura maranhense. Mas há diferença entre Guarnicê Movimento Literário e Guarnicê Empreendimento. Não era só a revista Guarnicê, ele já fazia algumas outras coisas, já tinha Joaquim com cinema e tal, essas coisas todas, Celso na rádio, tudo isso somava. Era muita coisa ao mesmo tempo. Não era só uma editora daquilo, não era só para fazer aquela revista, ela agregava as pessoas. Com essa cara que o Guarnicê tinha, ele conseguiu atrair muita gente ali, aquela juventude, aquela turma de estudantes que estava flanando naquele ambiente universitário. Não, isso é legal ser colocado. O Guarnicê era uma coisa que dava um espaço, não era fechado. Se você for ver, o número de pessoas, eu acho que na número 1, na número 2, a gente colocou a lista de pessoas que escreveram alguma coisa no Guarnicê. Era uma lista imensa. Antologia, né? Então, uma lista imensa. Então, você tem o quê? 40 pessoas. A gente era muito generoso, né, Renato? Muito. Até abusivamente. O Guarnicê foi um movimento representativo daquela geração. Eu encaro o movimento, assim intitulado, eu ia dizer a movimentação, como um surto. E dali aparecem os escritores que vão fazer uma geração nova. E muita gente boa começou nas publicações. Ser menino, arriar o calção e mijar o mundo. Quando você escrever a história da literatura maranhense no século XX, João Mar Moraes já menciona, já registra isso, você não pode esquecer esses três movimentos fundamentais. O movimento antroponáutico, o Guarnicê e a famosa Academia dos Párias. O título Academia dos Párias é muito eloquente. É um sarcasmo, não é nenhuma ironia. A gente colocava a pompa do nome academia com uma academia de párias, ou seja, uma academia do último extrato da sociedade. Nós éramos jovens, adolescentes, que escrevíamos, que fazíamos poesia, fazíamos prosa e nos articulamos, nos encontramos nos primeiros períodos da Universidade Federal do Maranhão, na primeira metade da década de 80. Ela geme, ela peida, ela sente que vai morrer. Eu morro, ai, não queres que eu morra? A solidão vai, a solidão vem, a solidão vai, a solidão vem, a solidão vai, a solidão vem, a solidão vai, cai. Muita gente pensa no Guarnicê como um movimento. Muita gente, nossos contemporâneos e até algumas pessoas que já estudaram esse grupo, imaginam que ele realmente fosse um movimento, por essas características multifacetadas. Um programa de rádio, uma revista, uma gráfica, uma editora e uma produtora de audiovisual. Isso tudo parece ser um movimento idealizado, mas não foi idealizado. Ele foi acontecendo naturalmente. A coisa estava dentro da outra, como se a gente estivesse dentro de uma casa. Essa casa, a gente poderia colocar na porta arte, literatura. Então a gente estava dentro de um mesmo barracão, né? Um barracão de literatura, de poesia, de música. O começo de tudo, e quando eu digo o começo de tudo, o começo da revista Guarnicê, o começo da Guarnicê Produções, das edições Guarnicê, tudo começou com o programa de rádio Em Tempo de Guarnicê. Aí a gente só começou a fazer o Guarnicê depois de que o programa já estava terminando até. Né? O Guarnicê não era uma ilha, né? O Guarnicê estava conectado
com algumas coisas. Era, em parte, a cena cultural da cidade, e aí tinha teatro no meio, tinha estúdios de dança, tinha gente fazendo música. Quando a revista começou a se destacar, ela começou a aparecer, então isso vai atraindo também as pessoas, outras pessoas, né? O pessoal de literatura. A gente publicou muita gente, poemas de muita gente. No caso específico, por exemplo, da Academia dos Párias, que é uma outra movimentação naquele momento importante, surgido um pouquinho depois, a gente abriu as portas para o pessoal da academia. Eu próprio fiz a ponte, depois eu participei do grupo com eles também, a gente fazia uma ponte muito grande. A Academia dos Párias publicava a revista Uns e Outros, que era uma revista de poesia e prosa. O Guarnicê foi o irmão mais velho, foi uma relação de irmandade, foi uma relação de admiração e respeito que nós tínhamos por eles, pelo Grupo Guarnicê, e o deles, em relação a gente, foi uma relação assim, de acolhimento, de ajuda. Então a gente tinha esse respeito intelectual pela turma do Guarnicê. Era uma rapaziada que a gente olhava e dizia, pô, esses caras são bons. Ele estava sempre aberto para que as pessoas viessem até ele, quando não, o Guarnicê ia até essas pessoas. E tinha as pontes que eram feitas. Quantas pessoas não vieram de fora para participar do Guarnicê? O circo voador veio dar, talvez, o que seria um segundo impulso à nossa vida cultural. Só que foi muito mal usado. Foi usado apenas durante o tempo que eu estava aqui e mal usado. Depois eles foram embora para o Ceará, não deixou raiz. Era uma coisa que devia ter deixado raiz. Quantas vezes o Guarnicê não foi até outras cidades para mostrar a cara daquilo que era feito aqui no Maranhão? Eles foram para Natal, eles fizeram uma série de excursões pelo Nordeste aqui, publicaram coisas de Chacal, uma série de pessoas. Então o grupo continuou. Lançando livros, dando oficinas, fazendo recitais. Dizer isso como verdade absoluta. Pode ser que tenha tido algum grupo literário, algum grupo cultural, algum grupo artístico antes do Guarnicê. Eu não lembro. Houve um movimento chamado Guarnicê, ou em tempo de Guarnicê também, Hora de Guarnicê, que fez uma antologia nos anos 70. Uma antologia bastante interessante, bem boa. Mas deles a gente só pegou o nome. Eu fui terminantemente contra esse nome de Guarnicê para a revista. Parecia folclórica, eu não gostava. Não me lembro. Esse aqui não gostou, tu não gostava também não. Mas não me lembro. O Guarnicê nasce assim. Joaquim e eu fomos contemporâneos de Colégio Batista. Joaquim tinha lançado um livro de contos e eu já estava com 2 livros. E Joaquim retoma o contato. Todo dia passava a se encontrar, a mostrar o trabalho dele, novos e tal e tal. Aí um dia ele me disse que tinha um amigo que tinha gostado demais do meu segundo livro e queria me conhecer. Lembro que foi num sábado à tarde, a pessoa foi lá para casa. Aí ele levou meu livro, leu os trechos, conversamos sobre poesia, era Celso Borges. Aí os 3 começamos a nos ver constantemente. Eu conheci Celso Borges, ele não gosta que eu lembre disso, ele estava lançando um livro chamado Cantanto. Toda vez que eu falo isso, ele fica zangado, porque ele repudia esse livro, é o primeiro livro dele. E Quená também estava lançando um outro livro, e eu também estava lançando, os 3 estavam lançando livros simultaneamente. E nos encontramos, começamos a conversar, identificamos muitas coisas que tínhamos em comum, firmamos uma boa amizade e passamos a conviver. E sentiu a necessidade de que não tinha um caderno literário, não tinha uma revista onde a gente pudesse canalizar a produção. Joaquim deu a ideia, vamos fazer uma revista? Nós estávamos 3 na minha casa. Sim, tudo bem, mas como bancar isso? Joaquim disse que achava uma maneira de viabilizar. Ótimo. Nome. Joaquim e Celso faziam um programa de rádio que tinha o nome Guarnicê pelo meio. Então, Joaquim deu a ideia de botar Revista Guarnicê. Aí surgiu um terceiro problema. Como nós vamos
transformar graficamente isso num produto. Aí eu lembrei que eu tinha dois amigos que tinham uma empresa que trabalhava justo com isso, que era o chargista Cordeiro e Paulinho, que é design gráfico. Aí eu levei Celso e Joaquim até onde os dois, que eles tinham uma empresa ali na Rua Grande. Pronto, todo mundo ficou amigo. Juntou o Érico, que já era amigo da gente, vamos fazer a revista. Eu e Paulo Coelho, um dia nos reunimos, ele sempre fazia umas coisas para mim, numa gráfica que ele trabalhava, e bora montar uma empresa. Aí eu montei uma tal de Esquadros. Nessa época, Joaquim já escrevia, estava fazendo, acho que Paulinho até diagramou um livro dele, de livro de poesias, e começamos a nos frequentar. Joaquim ia para lá, comer, numa coisa que ele gosta muito, né? Comer um pacote de biscoito com 2 litros de Coca-Cola. Ali realmente foi o embrião do Guarnecer físico, né? Porque antes era um programa de rádio só. Celso Borges nasceu para as palavras. Publicou 14 obras, entre elas Belle Époque, Música e Pelo Avesso. Segundo o amigo Joaquim Eichel, realizou quase tudo que se propôs. Trouxe Bandeira Tribuzzi e José Chagas em forma de canção em Pão Geral. Encantou e ecoou com Zé Cabaleiro, Nosli, Chico César, Criolina, Assis Medeiros. Escreveu, produziu, declamou, deixou frutos, a revista Pitomba. Filhos, esposa e netos. Em O Futuro Tem um Coração Antigo, lançado em 2013, escreveu poemas curtos sobre São Luís, o estilo celsiano de ser, um exercício de ternura, a pele da flor na carne da cidade futura. A revista era feita nesse prédio aqui, onde funciona uma van hoje. Era um depósito do pai de Joaquim. Subíamos lá num clima de informalidade total, brincando, rindo, conversando. Amadores. Felizmente amadores. Essa participação minha com a do Érico se deu lá atrás também, quando nos encontramos já na faculdade e depois foi no projeto Baú de Cartuns, que aí depois juntou-se com o Guarnecer. E a gente não se preocupava nessa história que vai perdurar, vai continuar, vai ter um legado. Não, vamos fazendo. Rapaz, eu devo ter participado de 95% dessas edições. Porque mesmo quando eu não estava morando aqui, eu fazia os desenhos, mandava lá de São Paulo. O grupo era muito grande, chegou a mais de 30, 40 colaboradores. O Guarnecer era uma reunião de muita gente agitada. Não vou falar doida porque doido não faz o que a gente fez. Entendeu? Porque tinha de ter uma ordem na bagunça. E já houve um problema do nome também, porque tinha uma antologia em 75, que era A Hora do Guarnecer. Lembra que por causa do nome do programa, Em Tempo de Guarnecer, Joaquim quis fazer uma ligação e botar o nome da revista Guarnecer. Ele disse que fui eu que escolhi o nome, fui eu mesmo. Eu fui contra, porque eu achei o nome muito regionalista. Quando a gente chega no Sul, quando a gente está conversando com alguém em São Paulo, no Rio, eles perguntam, mas para que diabo de nome é esse, Guarnecer? Digo, meu amigo, escute aqui uma coisa. Guarnecer é um verbo, significa uma ação de guarnecer. Acontece que o caboclo que brinca Bumba Meu Boi, ele não tem a pronúncia correta das palavras. Ele fala guarnecer, com acento circunflexo, se você for traduzir o que ele está falando. E o que diabo é guarnecer? Todo mundo pergunta. Rapaz, é complicado explicar para eles que na hora da brincadeira de Bumba Meu Boi, tem um momento em que o batalhão, a tropa, o contingente dos brincantes se reúne em torno da fogueira, que muita gente também chama de arreunir,
começa a esquentar os pandeirões, afinar as cuícas, os tambor-onça e tomar 2 doses de cachaça. Começam a pensar nas toadas. Isso é o guarnicê. É a preparação que há antes do alto do Bumba Meu Boi. E a gente transporta para tudo que a gente faz com o nome guarnicê, homenageando a cultura maranhense. Guarnicê para a gente é isso. Guarnicê é a arrumação, a reunião, a preparação que a gente faz para produzir alguma coisa voltada à arte, à cultura, à literatura, à poesia, ao cinema. Isso é o guarnicê. É muito importante a revista Guarnicê por uma mudança visualmente falando também. O trabalho de Paulo Coelho, que é o cara que montava a revista, as ilustrações de Érico. Érico é genial. Eu acho que herdei de meu pai. Meu pai era muito conservador, mas fazia caricatura, mas não fazia igual a mim. Quando a gente não tinha nenhuma arte para aplicar no trabalho daqueles, nós tínhamos uma revista que era uma revista até internacional. Não tinha negócio de direito autoral para a gente naquela época. Nós estávamos trabalhando com máquina de datilografar, nós estávamos trabalhando com o tete-a-tete. Não havia essa facilidade que nós temos hoje. Mas no final saía. Não me pergunte, mas saía. Eu não sei como a gente conseguia fazer tanta coisa em tão pouco tempo quanto de hoje. Hoje talvez eu nem conseguiria com esse recurso todo. A programação visual da revista era muito bem feita, ela foi uma mudança, ela foi uma coisa nova visualmente para a cidade. Chegava a poesia na última da última hora. Ele disse, não, vamos botar essa poesia aqui. Aí veja que era para cobrir um buraco de alguém que não mandou o material, então vamos botar isso aqui. E aí, esse poema é pequenininho, a gente não tem o recurso de botar letra grande. Temos um prazo para entregar. Eu ficava cobrando, olha, cadê o material que não chega? E sempre protela, deixa para depois. A gente tinha de se reunir, fazer a pauta no restaurante, que era o tempo que a gente tinha. Aí fazia a pauta ali na mesa e dava certo. Fazer versos e deixar o povo feliz. E quanto mais dessas quadrilhas, se mais tivesse nasceria em São Luís. Não, é assim, você escreve o que você quer. Então você vem e entrega, então entrega o material e eu com o Paulinho, Joaquim e Celso, a gente editava. Normalmente quem fazia era eu, Kená e Celso, em relação às nossas matérias. E eu e Paulinho, que era o responsável pela feição gráfica, que é o artista gráfico que fazia aquela beleza toda, eu, Paulinho e Érico, arrumávamos a edição. É o centralismo democrático. Então, assim, vamos fazer a capa é essa. Joaquim, digamos, eu e Paulinho. Aí Paulinho, às vezes, diz, não, a capa é essa e acabou, estava definido. E aí a gente terminava concordando. Não existia essa paulada, né? Ou, às vezes, era o próprio Joaquim que já vinha com uma ideia concebida. Teve uma época que eu fui morar em São Paulo e Joaquim, por telefone, pedindo desenho, né? Ilustração, para poder botar E eu mandava de lá pelo correio, ele dizia o que era, às vezes ele dizia até como era. Eu digo, peraí, rapaz, só falta pegar em minha mão para desenhar. Vendo hoje, assim, o que eu percebo é que o que pintasse de brincadeira, de gráfica, poética e tudo mais, estava valendo. Quando a quantidade de matéria superava a quantidade de páginas, e isso era muito frequente, a gente selecionava por critérios qualitativos, né? Não por ser meu amigo ou ser meu inimigo. Isso não. A gente, não me lembro se eram 32 páginas,
não me lembro a quantidade de páginas que era normal. Mas quando a gente tinha muitas matérias boas, a gente até aumentava a quantidade de páginas. Porque eu acho que essa foi a grande virtude do Guarnicê. Ninguém era proibido de dizer o que pensava, não. Era mesmo. A pessoa chegava lá e tomava as suas responsabilidades. Você falou, responsabilidade é sua. Quando eu pego algumas revistas e folheio e leio alguns textos, muita coisa eu não gosto. Coisas minhas, inclusive. Mas eu também não tenho como negar que aquilo era uma coisa que tinha um vigor, tinha um impacto, era alguma coisa nova no ar, que a cidade não tinha, né? Não havia. Ela quis no tempo, e ela quis no tempo, e ela quis uma quadrilha de cantoria, fazer versos. A revista deu uma editora, a editora Guarnicê, publicou um livro de Chacal, o poeta Chacal, que estava fora do mercado. Então, não foi só uma revista, ela teve uma efervescência cultural. Ela saltou de dentro da página da revista, entendeu? Ela foi uma outra coisa. E a coisa editorial, que a gente começou a lançar uns livros com as edições Guarnicê, lançou dois livros de Érico, lançou um livro meu, lançou um livro de Joaquim, lançou 2 livros meus, na verdade. Então, essa coisa também pelo lado editorial foi uma novidade. Foi uma realização para mim. Foi Humor Negro, Humor, primeiro livro. E Rio Não Eis a Questão, o segundo. As edições Guarnicê se voltaram principalmente para a produção dos nossos próprios livros. A princípio, nós publicamos livro de Quená, de Celso, meu, de Érico, publicávamos os nossos livros, mas publicamos livros de pessoas de fora também. Publicamos Quampérios do Chacal, do Uns e Outros dos Párias. Publicamos um livro do Nascimento Moraes. Foi tão importante aquilo que, por exemplo, há alguns anos atrás, a Companhia das Letras foi lançar a obra completa de Chacal, vinha uma edição do Quampérios que o Guarnicê lançou na época. Isso é uma coisa fantástica. Também tínhamos uma editora, 2 livros meus, um livro de Celso, um livro de Nascimento, um livro de... Aí resolvemos editar um livro de Chacal, que era um livro que tinha sido editado em 79, parece. 70 e sei lá. A gente procurou inovar em tudo que a gente podia. A gente fez 5 capas. A gente fez a mesma capa. Isso aí é antológico, histórico. Isso aí, bicho. História do Brasil. O próprio Chacal falou, ficou chapado. O brasileiro que apostou em toda a obra dele não publicou esse livro. Esse livro é da época dele de mimeógrafo. Tá? Me lembro que Joaquim comprou uma máquina vinda, me parece que de Manaus, uma máquina, acho que pesava mais 100 toneladas, que para subir para esse prédio aqui, esse prédio foi palco aqui, essa parte de cima, era onde era montada as máquinas, né? Quebraram as paredes para poder entrar. Eu sei que foi uma agonia. Montaram a tal gráfica aqui com a editora. 2 fatos bastante curiosos aconteceram aqui. O deputado Luiz Pedro, que era meu colega na Assembleia Legislativa, que pertencia ao PMDB, mas que era oriundo do PCdoB, fazia um jornal onde ele atacava os adversários políticos e insuflava a população. Um dia ele chegou aqui e trouxe a boneca do seu jornal para ser fotolitado, para ser impresso pela gente. Eu não estava aqui, eu estava em algum lugar, e Paulinho, que era meu amigo, meu sócio na gráfica, liga para mim: Joaquim, estamos com um problema sério. O nosso querido Luiz Pedro acabou de trazer o jornal dele, e a capa do jornal dele traz o nome e a fotografia de todos os deputados que votaram contra Tancredo e Sarney no colégio eleitoral, e traz uma matéria atacando quem não apoiou as diretas já. E há uma fotografia de teu pai na primeira página.
e na página de dentro uma fotografia tua. Aí eu fiquei imaginando, gente, se eu tenho 25 anos e me acho um sujeito democrático, por que eu vou impedir de Luiz Pedro publicar o que ele quiser? Eu não gostaria que isso fosse feito comigo. E houve um outro raciocínio também bastante prosaico. Eu raciocinei o seguinte: ora, se eu disser para Luiz Pedro que eu não vou publicar o jornal dele, a coisa mais fácil que vai acontecer é ele pegar o jornal dele e publicar em outra gráfica, pô. E eu vou perder de ganhar os dólarezinhos albaneses e chineses que ele recebe para produzir um jornalzinho comunista que ele fazia na época. Então eu tive dois raciocínios que se juntavam perfeitamente. Eu não me achava no direito de tentar impedir dele dizer o que ele queria, que eu achava que era legítimo ele dizer, e eu queria que ele dissesse para eu poder dizer que era contra, que ele estava errado. E eu não ia deixar de ganhar o dinheiro dele, porque com o dinheiro dele é que a gente fazia a revista Guarnecer. A outra coisa, isso não me lembro em que ano foi, chegou na gráfica Guarnecer a nossa querida amiga Maria Aragão. Eu sempre convivi maravilhosamente com Maria, era uma pessoa que eu amava muito, tinha um carinho todo especial por mim, e ela veio aqui, subiu. Joaquim, estou com um problema. Eu preciso fazer uma rifa para angariar fundos para a comemoração do Dia Internacional da Mulher, que será 8 de março. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Chorou as dificuldades dela. E eu jamais deixaria de atender Maria. Fizemos tudo. Fizemos os boletos da rifa, fizemos os cartazes, as filipetas para Maria mandar o pessoal dela distribuir na universidade. E um dia ela chegou aqui, algumas semanas depois, Joaquim, preciso que tu compre aqui umas rifas dessas. Eu digo, pô, Maria, eu já fiz tudo de graça, mas tu quer que eu compre? Não, tu precisa comprar. Aí eu comprei. E aí aconteceu uma coisa estranha que na hora eu não percebi. Ela pegou o canhoto e guardou. Achei estranho aquilo. Tá bom. Semanas depois, Maria entra aqui com 2 caras extremamente fortes carregando uma caixa de livros. Disse, que foi isso, Maria? Disse, vim trazer o prêmio da rifa que tu ganhastes. Disse, como é, Maria? Eu ganhei a rifa? Eu nunca ganhei nada na minha vida, vou ter ganho a rifa. Mas tu ganhaste esses aqui. São os livros de Florestan Fernandes que tu precisa ler para tu deixar de ser um meninozinho tão pelego, tão direitista, que com Florestan tu vai aprender um pouquinho o que é ser socialista. Olha, eu ri tanto, Paulinho riu, e aí a gente descobriu que Maria, de certa forma, fraudou o sorteio da rifa para eu ganhar, para ela, de certa maneira, me dar aqueles livros de Florestan Fernandes. Mas o mais extraordinário não é isso. Isso deve ter sido em 1985 também. Em 1986 eu me elegi deputado federal. E, por incrível que pareça, sentei uma vez do lado de Florestan Fernandes. Na verdade, sentei entre Florestan Fernandes e Arthur da Távola. E eu conversando com o Arthur, e ele conversando por cima de mim com o Florestan, e Arthur disse, olha, esse é Joaquim Aikel, do Maranhão. Ah, você é do Maranhão? Florestan perguntou para mim. Você tem uma grande amiga no Maranhão, Maria Aragão. Aí eu botei a mão na cabeça e contei a história para ele. Essas coisas, essas idas e vindas que a vida tem, mostram que a nossa trajetória, de uma forma ou de outra, leva a gente pelos caminhos que a gente precisa trilhar. De certa maneira, Maria abriu as portas para mim de Florestan Fernandes, realmente. Na oficina de conto que o Caio Fernando Abreu realizou aqui no Maranhão, um certo dia Joaquim Aikel trouxe um texto e submeteu a todos para que fosse lido e apreciado e discutido. Era um texto de David Lynch.
E esse texto foi lido e elogiado por todo mundo, inclusive por Caio Fernando Abreu. Só que no dia seguinte, o Joaquim Haeckel, meio que desconcertado, veio revelar que aquele texto não era de David Lynch. Aquele texto era dele, mas ele ficou com vergonha de colocar aquilo para ser apreciado, e por ele ser um político, ser também ligado à área política e tudo, ficou com certo receio de ser mal visto ou de ter o seu texto ali maltratado pelas palavras das pessoas que estavam ali. Então aquela cena ali na sala de aula causou um constrangimento geral, a ponto de, dias depois, o jornalista Raimundo Garrone publicou um texto no jornal Imparcial, criticando de forma bem agressiva mesmo Joaquim Haeckel por ter tomado esse tipo de atitude, por ter burlado, digamos assim, a boa-fé da turma que estava em sala de aula e até de outras pessoas que tomaram conhecimento desse texto. Joaquim, não satisfeito com isso, também usou de um espaço, de um artigo no Jornal Estado do Maranhão, só que dessa vez usando o nome de José Lozeiro, afirmando que Joaquim Haeckel tinha razão naquilo que ele falava lá. Então, aquilo virou meio que um tumulto cultural, mas um tumulto cultural agradável de quem fazia, de quem escrevia. E o Joaquim, na época, como deputado, tinha determinadas posições políticas. O Quená tinha uma, o Celso tinha outra, eu tinha outra. Entendeu? Então, era realmente um pouco de bagunça, mas era um respeito fundamental. Eu e Quená, por exemplo, que eram pessoas mais à esquerda, Cordeiro também, como as coisas mudam, né? Cordeiro era mais à esquerda, enfim, todo mundo era à esquerda, menos Joaquim, que era ligado ao centro, um pouco mais à direita, ao PDS, por causa do filho do pai, que era da Arena, então... Mas isso, entre a gente, não tinha esse conflito. A linha editorial isso aqui é um banquinho onde qualquer um pode subir e dizer o que quiser. Porque cada um de nós tinha uma página na revista Guarnecer. Então a gente podia falar o que quisesse. Quená dizia uma coisa na linha dele, Celso dizia na linha dele, eu falava na minha. Se você pegar uma revista, qualquer um dos números da revista, você vai descobrir que as opiniões eram completamente liberais. Cada um defendia a sua ideia. E aí, então, havia umas diferenças políticas e isso era respeitado. O que nos unia eram as nossas igualdades, não as nossas diferenças. O que une é a igualdade, não é a diferença. A diferença é natural e a gente sempre soube lidar com isso. A gente tinha um relacionamento de amigos mesmo. A gente jogava bola junto, a gente ia para a praia junto, a gente saía para comer juntos. Tínhamos uma afinidade muito grande. Essa capa aí é muito bonita. Essa capa aí é muito bonita. Mostra aí. Ah, rapaz, eu tinha esquecido dessa capa. Não, tem várias. A capa, Jaime, Gardenha, Haroldo. Não, rapaz, que Jacques é aquele animado, rapaz. Não é nome? Aquele que falava. Mr. Magoo, rapaz! Rapaz, é a cara de Mr. Magoo, rapaz. Jaime, Gardenha, Haroldo, Jackson, Vila Nova e Emmanuel Viana! O homem que não engana. Você compraria um carro usado de algum desses candidatos? A gente era, na verdade, uma fraternidade. Éramos irmãos. Irmão não briga? A gente brigava também, mas brigava como irmão. A gente tinha nossas posições e às vezes, até as levávamos às últimas consequências, dentro de um convívio extremamente harmônico e respeitoso. Durante o tempo que a revista Guarnecer existiu, as nossas diferenças eram extremamente importantes para a nossa coesão. As nossas diferenças, de certa forma, nos amarravam, porque a gente sabia quem era fulano, quem era Beltrano. As nossas igualdades eram boas para nos alicerçar, mas as nossas diferenças nos engrandeciam. Se estranhavam e depois estava tudo bem, e ali mesmo havia correntes divergentes, mas havia uma complementariedade em tudo aquilo.
É um fator muito importante do Joaquim, que eu ressalto, como é que ele atravessou tudo isso. Isso é um arranhão, porque as pessoas até um ou outro dizem assim, mas Joaquim e tal, sabe? Porque pelo fato de ele ser do PDS, não de direita, porque ele também ele tem posições muito claras, muito liberais, inclusive. Então, há o respeito, houve o respeito desde lá e continua até hoje. Joaquim, e eu tenho uma coisa legal que é não cobrar das pessoas posições. Joaquim era do PDS. Tá certo? Que era o partido do governo, que na época ainda estava a ditadura. Por que mudar com ele? Não mudei nada. Eu levei ele para conhecer, foi Maria Aragão, pronto. E Maria Aragão morreu de amor por ele. Então, não há necessidade de ter, quando se tem posições políticas diferentes, de virar inimigo. Você vira adversário das ideias, não mais. Então, eu acho que esse choque político, ideológico, praticamente não existia. Alguma diferençazinha, alguma piadinha aqui e ali, mas a gente relevava. E não tinha problema de ser saco de gato, desde que fosse um saco de gato onde cada um defendesse as suas ideias e propagasse a sua arte, estava tudo bem. É interessante que o Guarnicê também ele não se limitava só àquela publicação ali, fosse ela ali inicialmente semanal, fosse ela depois mensal, mas além dessas publicações esporádicas, tinha a ideia de edição de material mais compilado. Foi daí que surgiu aí o selo das edições Guarnicê. A gente lançou 2 antologias. Na ano 1, quando o Guarnicê completou o ano 1, fez a antologia ano 1, e depois a antologia de poesia erótica. Esse foi genial, né? Como nós éramos escritores, o nosso foco era a literatura. E nas nossas páginas semanais, nós publicávamos poesia de todo mundo. Tivemos a ideia de, quando completamos o primeiro aniversário, juntar o material que tinha sido publicado nesse ano e fazer uma antologia com aquele material que já tinha sido publicado. Na segunda antologia, a gente disse, isso é muito chato, vamos fazer isso de novo, vamos fazer diferente, vamos fazer uma coisa bem irreverente. Nós vamos convidar as pessoas que a gente quer que façam parte da antologia para que elas escrevam poemas eróticos. Eles vão mandar os poemas para a gente vai paginar, vamos ilustrar, Érico, Paulinho, eu, vamos escolher as melhores, as que caibam no tema, e vamos fazer uma antologia erótica muito bonita. E foi o que aconteceu. Cunilingus, minha boca mole na tua embocadura. A nossa antologia erótica é uma pérola da poesia erótica maranhense dos anos 80. Calcinha, misterioso enfeite sob o ventre que não me deixa de colher os olhos. Anjo descartável e mudo, o que tu guardas me alucina. Os traços de Érico são espetaculares, né? Se a gente pegar a capa da antologia 1, Guarnicê, que é um pescador num barquinho. Uma vara de pescar, um anzol, e ele pesca um livro. O que vem, em vez de ser um peixe, é um livro. E o mar é formado pelo nome de todas as pessoas que estão na antologia. Ele está pescando os livros, lindo aquilo. Essa ilustração do Érico, esse desenho dele é sensacional. Eu moldurei e está na minha casa. Genial, né? Os traços de Érico ali, só nas ilustrações dos poemas, aquela capa, né? Eles produziam e eu ia olhar onde era que se encaixava um desenho, aí no estilo que eles quisessem, né? Que se ele dissesse, quero erótico o negócio. Eu digo, não tem problema. O Érico é uma figura única. Saía tanta piada, tanta coisa, com aquele senso de humor, e às vezes aquilo me inspirava também. Então, o Joaquim, o Quená, era quem tinha mais ideias, falavam, eu digo, isso aqui dá para fazer um desenho assim. Na segunda, ele me vem com uma capa mais extraordinária ainda,
onde tem uma mulher estarrada, com as pernas abertas, por onde entram todas as letras possíveis, né? Aquele túnel, já para falar no linguajar da antologia erótica. Agora chegou ao ponto também de minha mãe reclamar, esse desenho, porque alguém chegou lá, mostrou para ela uma publicação. Aí, meu filho, você que está fazendo essas coisas? Eu digo, minha mãe. Se toco uma punheta no banheiro ou no quarto, ou ainda quando não tem ninguém em casa e vou à sala, talvez, foi apenas uma vontade intranquila e sincera de me ver em paz com meu desejo. Agora, se eu trepo com meu amor, não tem esse negócio de paz. A guerra que travamos é longa ou não, conforme se comporta esse nosso jeito íntimo e humano de fabricar saliva fora da boca. Celso Borges viveu entre São Luís e São Paulo, cidades culturais efervescentes com realidades distintas na cultura e na economia. O poeta bebeu em fontes diversas e emocionadas. Denunciou os absurdos da política nacional. Inteligente, humanista, leve. Foi o primeiro diretor de jornalismo da TV Mirante, fundada no início dos anos 1980. Foi coordenador de produção da Rádio Mirante FM e um grande porta-voz da cultura maranhense. Celso Borges foi curador da Feira do Livro de São Luís em 2013 e 2014. Trabalhou na TV Gazeta, na Folha de São Paulo. Foi assessor de imprensa. Currículo de um homem que amava a profissão. Quer fazer? Faz. Era a palavra de ordem do poeta, segundo o colega Zema Ribeiro. Uma alma inquieta, produtiva e terna. Havia o programa de rádio Em Tempo de Guarnecer. Havia a revista Guarnecer. Havia a gráfica Guarnecer. Havia a editora Guarnecer. E havia a Guarnecer Produções. Olha só, tudo com o nome de Guarnecer e tudo funcionava onde hoje é o Mavam, Museu da Memória Audiovisual do Maranhão. Era um depósito de cimento que meu pai tinha. Eu peguei a metade e fiz. 20 anos depois, a gente com 45, eu com 43, tu com 45. 44. 44, Celso com 43, Paulinho com 43, Érico com 58. Nossa. Quanto? 55. A gente teria disposição de fazer o que a gente fez ou alguma coisa parecida? De tudo aquilo daquele movimento, o que sobreviveu, não sobreviveu o programa de rádio, não sobreviveu a gráfica, a editora, não sobreviveu a revista, mas a Guarnecer Produções, a produtora de audiovisual, sobrevive até hoje. É ela que continua desse movimento Guarnecer. Sobre a Guarnecer Produções, um dia a gente está aqui, eu e Paulinho, e a gente recebe uma visita do meu grande e querido amigo João Baldo de Moraes. João Baldo era um jornalista conhecido e respeitado e cineasta dos mais atuantes no Maranhão no final dos anos 70, no começo dos anos 80. Eu procurei o Guarnecer porque eu já conhecia o Joaquim, tinha algum conhecimento com ele, não me lembro exatamente de onde, mas tinha algum conhecimento. Mas o meu conhecimento maior era por causa da revista Guarnecer. A revista Guarnecer que eu lia, eu não me lembro se na época ela era semanal, se ela ainda era o suplemento, ou se já era a revista mesmo, né? Eu me lembro que eu acompanhava a revista e gostava muito da revista, porque era uma revista muito parecida com aquilo que eu fazia quando mexia com ficção,
que é aquela coisa irreverente, aquela coisa engraçada, muito sem compromisso. O Baldo queria, porque queria fazer um filme. E queria que nós entrássemos no filme com ele. Digo, Baldo, vou fazer filme. Mas tu gosta muito de cinema, tu entende muito, tu é um cinéfilo. Vamos embora. Tá bom, Baldo, vamos embora. E sentamos e discutimos um roteiro mirabolante. Eu vinha da realização de um curta de terror, né? Com finalidade de colocá-lo no festival. E aí veio a ideia de fazer The Best Friend. Que era, na verdade, um filme experimental. É um filme de mímica, onde duas mãos conversam, uma mão americana e uma mão brasileira, e a conversa gira em torno de empréstimos internacionais feitos pelos Estados Unidos para o Brasil. A gente tinha essa ideia, achou que podia colocar dentro do Guarnicê, que tinha várias ideias juntas, tinha literatura, tinha desenho, tinha pintura, tinha contos, etc. E podia ter cinema também. Para vocês verem a criatividade de jovens como João Baldo de Moraes e eu mesmo, que usamos a grande arte de mímicos como o Gilson César para transmitir uma ideia dessa maravilhosa. Agora, isso dentro da linguagem e das propostas do Super 8. O Super 8 era um cinema irreverente, curioso, engraçado, tratando de assuntos sérios, mas sempre com aquela irreverência da juventude. Porque quem mexia com o Super 8 era basicamente jovens, né? E a mímica se desenvolve e o encerramento do filme é um ápice extraordinário, que eu não vou fazer esse spoiler aqui para vocês. Espero que o editor desse filme coloque o finalzinho do filme para vocês mais na frente. A gente terminava o filme deixando claro que o Brasil tinha se dado mal por ter tido relações próximas com o FMI e com o capitalismo internacional, não é? Mas que a gente continuava na luta. The Best Friend, o Amigão, passou a ser o primeiro filme que eu roteirizei, produzi, dirigi, e, para minha surpresa, The Best Friend, o Amigão, ganhou melhor filme maranhense no Guarnicê de 1984, melhor filme do Júri Popular de 1984 e melhor realização de 1984. Aí você podia me perguntar por que o Joaquim se inseriu na produção do filme. Ele não apenas bancou os custos do filme. É porque ele tinha vontade de fazer cinema, certamente. Ele já entrou na história do filme, ele já ajudou no roteiro, ele já ajudou nas ideias do filme. Inclusive, como eu te disse, aquela ideia do final do filme, outro dia a gente conversando sobre o assunto, aí eu me lembrei que ele foi que fez o final do filme. Que, aliás, é um filme muito, muito Guarnicê também. Era a primeira vez que eu deparava com isso, com essa possibilidade de fazer filmes. E, naquele dia, nasceu a Guarnicê Produções. Naquela época, nasceu a Guarnicê Produções. A gente começou a fazer a revista Guarnicê, se não me engano, em agosto de 1983. E desde o primeiro momento, a gente recebeu todo o apoio de distribuir a revista encartada no Jornal Estado. Nós, até um determinado momento, não recebemos nenhuma pressão quanto ao conteúdo. Então, Joaquim era uma pessoa do sistema, porque ele era um político também, naquele momento do PDS, né?
Então, era uma pessoa que era aliada de Sarney, então era amigo, havia um laço de afetividade entre as pessoas, da amizade das famílias. Então, tudo isso facilitou. Ele não tinha empecilho nenhum. Celso trabalhava na TV Mirante. Quená trabalhava no jornal Estado do Maranhão. Eu era amigo de infância de Fernando Sarney. Mostramos para eles a nossa intenção de fazer um jornal. O jornal Estado do Maranhão tinha um caderno cultural, mas o caderno cultural do jornal Estado do Maranhão ele foi ficando comercial de alguma maneira. E foi nesse espírito que surgiu. Joaquim tinha uma ambiência política e um diálogo político com as pessoas lá do Estado do Maranhão para que o suplemento saísse lá. E a gente veio preencher uma lacuna extremamente importante no jornalismo maranhense da época. Eu acho que eles viram que aquele era um bom produto e eles apenas distribuíam, eles não eram responsáveis por nada do que estava escrito ali. A revista a gente foi encartado no Estado do Maranhão durante um ano e meio, 25 números, depois houve um rompimento que havia algumas nuances políticas ali, a revista também começou a ser uma revista bem feita, colorida, jovem, mas politicamente ela também era ousada, né? A gente tinha uma liberdade, a gente não tinha cerceamento nenhum, a gente falava o que a gente queria. Então, depois de um determinado momento, passou a não ser tão interessante, talvez, para o jornal ter uma voz daquela. Como compor sonhos nesses dias hierárquicos? Como distribuir o corpo entre fardões e medalhas em peitos inacesos? Simplesmente este poema para arrancar rolhas da garganta militar. Agora que eu quero ver esse coro de gente é pra queimar. Então parece que houve um estranhamento no jornal porque ele tem uma contundência esse poema, né, contra os militares. E aí Pedro Freire não gostou do poema, achou que não poderia ter um poema desse no jornal, tal e coisa. Blá, blá. CB, meu amigo, você trocou os Pedros. O Freire era do Imparcial. O do Estado do Maranhão era Pedro Costa, cara. Mas ali há uma ruptura. Ou o jornal não quer mais o nosso suplemento, ou não me lembro se a gente... Mas acho que foi o jornal fez algumas cobranças para Joaquim. Eu já era deputado, eu me elegi deputado pela primeira vez em 1982, comecei o meu primeiro mandato em 1983, quando da eleição dos delegados para o colégio eleitoral que votariam na chapa Tancredo e Sarney, e eu votei com o meu pai, que era deputado e que era ligado ao Paulo Maluf, e eu votei no colégio eleitoral com o Maluf. Depois disso, apesar de continuarmos distribuindo a nossa revista, o nosso jornalzinho, como alguns chamavam, tentando diminuí-lo, a nossa revista, começou a haver, por parte do diretor da época, uma certa pressão. Não para não distribuir, não para não encartar, mas para tentar dirigir o que se dizia dentro da nossa revista, do nosso encarte. Acontece que isso nunca aconteceu de verdade, porque a gente continuou fazendo a mesma coisa que fazíamos. Nós nunca aceitamos pressão de quem quer que fosse para deixar de publicar o que a gente queria. E a gente sempre publicou o que queria e encartou no jornal Estado do Maranhão, com pressão ou sem pressão. Durante a maior parte do tempo não tivemos pressão nenhuma. Concomitantemente, Joaquim votou em Maluf. Então acho que as duas coisas contribuíram para que o suplemento deixasse, a revista, o Guarnecer deixasse de sair como suplemento e a gente passasse a fazer uma revista, que ficou muito melhor porque passou a ser colorida e a gente fazia... Ali também tinha uma simbologia de liberdade, a gente não era mais pelo jornal Estado do Maranhão, a gente não estava mais atrelado àquilo. Tinha um valor simbólico, pelo menos para mim, para Quená, mais até do que para Joaquim. Mas para Joaquim também, né? Onde esse rio me leva
Que horizonte me espera. Nem antes, nem depois dos anos 80, eu presenciei aqui em São Luís, aqui no Maranhão, uma efervescência cultural tão grande quanto aconteceu naquela época. Havia uma efervescência, um envolvimento, uma proximidade entre as pessoas que faziam arte e cultura que foi se perdendo ao longo do tempo. Sim, foi datado, foi de um momento, mas foi algo que serviu também para jogar luzes sobre o que viria depois. Se nós olharmos aqueles anos 80 e olharmos hoje, eu acho que essa é uma pergunta difícil de responder, mas muito pertinente. Qual a diferença? O que é que nós temos hoje, falando de literatura? Para mim, os anos 80 foram os anos referenciais, né? Não somente da literatura, né? Das artes visuais, da música, do teatro, da dança. Valeu a pena, valeu a pena. Veja bem, hoje na academia tem o principal representante do Guarnecer está na academia, é uma das forças vivas da academia, inquieto, até por temperamento, você nunca o encontra que não seja com um telefone em cada orelha, que é o nosso Joaquim Eichel. Encontra uma turma nova chegando, que aí está o Félix Alberto, o Ney Belo, que corre por fora, mas é dessa época. É claro, se a academia é uma coisa para permanecer, a gente precisa das novas gerações. Não era um movimento cultural amplo, assim, vai ser uma tropicária da vida, não vai ser isso não. Mas a gente fazia um agito. A reação dos leitores da nossa revista nunca foi de grande perplexidade, não. Eles nunca ficaram muito incomodados. Eles sabiam, até os mais conservadores, sabiam que a gente estava ali para isso. A gente estava também brigando por um espaço de vida. Éramos todos recém-saídos de universidade, estávamos montando famílias, cada um criando seus núcleos. Havia uma necessidade da gente descobrir os nossos propósitos. Havia uma camaradagem, havia um sentimento de, não sei explicar, de fraternidade, né? Éramos todos muito jovens e aquilo fazia parte de um sonho de construir e de descobrir ou de preservar coisas que eles consideravam preciosas. Nós éramos todos muito iguais, na verdade. Agora, cada um com seu sonho, né? Um leu a orelha do Marx, achou que era marxista, o outro lia um pouquinho de Machado de Assis, achava que era escritor. Todos nós somos isso, um pouquinho de cada, né? Foram ligações muito fortes, foram laços de amizade que perduram ao longo de 40 anos. Então, como não dar importância e olhar com todo carinho, reverência e honra a todos aqueles que estavam ao meu lado, junto comigo, fazendo algo acontecer que está sendo lembrado até hoje. E nós estamos aqui exatamente reverenciando uma parte da nossa história. Há muito tempo que eu não te vejo, não. Olha como as ilustrações eram maravilhosas. É, gráfico. E olha aqui, ó. Não, porque Paulinho pegava Sim, uma, mas aí tem um artista gráfico que prefere, transformava claro, em pô. duas. Sim, claro, mas tem um artista gráfico, meu filho. E olha que não é fácil. Você está criando, você está lidando com pessoas criativas. Entendeu? Pessoas que normalmente não gostam de seguir regras. Eu acho que tinha muito do sonho de realizar algo. Tinha muito do prazer de ver aquilo ali depois pronto, onde você estava uma vitrine para as tuas ideias. Porque eram todas pessoas que tinham uma motivação cultural, um amor pela cultura.
Fosse cinema, fosse literatura, fosse fotografia, fosse cartoon, a cultura em si era importante para todas aquelas pessoas que estavam ali. Sempre tive, tenho, continuo até hoje com a energia da poesia dentro de mim, que é uma coisa que me movia na época e me move ainda hoje. Então, o Guarnicê, para mim, se eu fosse me separar de todos aqueles companheiros que estão ali, Quená, Joaquim, Érico, Paulinho, Cordeiro, Dulce, quando eu falo em meu nome, tenho sempre essa lembrança de juventude também, daquele entusiasmo, daquela alegria de estar envolvido com coisas e com situações e com energias que me faziam bem, que me faziam me movimentar na cidade. Eu acho que não se perde certos humorados. Esse papo aí pode ser a última página dos 20 anos. Então se a gente bebe brincando, então se a gente torna a se juntar, tem que avisar todos os colegas, tem que avisar. Tô no corte, uma faca cega pra não esfriar. Então se a gente bebe em paz, ei, vale mais, vale mais, oh, vale mais. Se não tivesse dado em nada, pelo menos fez amizade, que é fundamental. Mas deu, sim, claro. Discutiu-se muito, e sempre com humor, que é muito legal. Porque a gente era bem novo e muito humorado. Então, gerou muita discussão. Valeu a pena por quê? Porque ficou alguma coisa, ficou uma marca. E as pessoas vão lembrando aqui e ali, estão lembrando, estão perguntando sobre esse movimento, o que fazer. E a gente carece de movimentos. A gente não tem mais movimento nenhum. Mas é o seguinte, por que não fazer de 6 em 6 meses, 2 vezes a um ano só, uma edição impressa? Eu acho que a gente perdeu certas coisas, e é natural que se perca certos elãs que a gente tem. Tem certa coisa que a gente só faz quando é jovem. Acho que vale a pena hoje você destacar 2 nomes, tá certo? 3 nomes. O Joaquim, o Celso Borges e o Quená, que se perdeu um pouco. Esses 3 nomes. Vale como provocação, vale como tentativa. Ele deixou raízes, ele conseguiu criar raízes ali. E cada um foi criando o seu rumo. O Joaquim Aico escrevia ali no Guarnicê, mas ele também tinha a sua vida paralela. Ele depois ingressou na política, se elegeu deputado estadual, depois virou deputado federal constituinte. Bom, e além disso, dessa carreira política, ele toca os negócios da família e se dedica a projetos na área do cinema e coordena um dos maiores acervos de audiovisual do Maranhão, que é o Mavan. Celso Borges, depois do Guarnicê, ele virou diretor de jornalismo da TV Mirante. Ficou alguns anos, depois partiu para São Paulo, onde enveredou em projetos literários e projetos profissionais. Passou uma temporada lá, depois voltou para o Maranhão e hoje se dedica aí aos projetos também na área da cultura, das artes, da literatura de uma maneira geral e também a edição de seus livros de poesia. Roberto Quená, depois do Guarnicê, seguiu para uma temporada no sul do país, trabalhou em alguns jornais, depois retornou a São Luís, virou empresário da área da comunicação e atualmente se dedica a produzir, a redigir textos mais polêmicos, tocando nesse vespeiro que é o ambiente político. Paulinho Coelho continuou tocando seus projetos gráficos e Érico Junqueira Aires continua sendo um dos maiores cartunistas do Brasil. Falta a percepção, isso é muito grave, falta a percepção da parte do poder público de que cultura produz riqueza.
Ou como isso seria interessante, uma longa meditação. Cultura é fator de riqueza. O que seria da Grécia e mesmo da Itália, se nós tirássemos o que lá existe, guardado, muito bem guardado em museus e tal, e na praça pública, como obras de arte, como cultura. Eu me sinto feliz, eu gostei de ter feito aquelas coisas. Eu faria tudo novamente. E acho que não faria nada diferente, não. Acho que tudo que a gente fez, de uma forma ou de outra, teve bons resultados. Até as coisas mais difíceis, até os momentos mais complicados, eu não me arrependo de absolutamente nada do que fiz nessa época. E tenho muito orgulho de ter feito essas coisas. Eu tenho muito prazer, muita satisfação de ter convivido com essas pessoas, de ter realizado esses feitos que, de uma forma ou de outra, sedimentaram o meu caminho nas artes, na literatura, no cinema. A gente faria assim. E com esse grupo aqui, você é doido. Tu faria, Bolinho? Faria. Tranquilamente. Será que a gente perdeu esse tesão de fazer coisas arriscadas? Kená, meu amigo, com esses assovios, inconscientemente, você lembrou o professor Emílio, lá do Colégio Batista, cara. Por que não fazer no papel, a gente não faz na internet? Mão de obra mesmo. No meu caso, eu faria porque cada vez que eu fazia um desenho, uma ilustração, uma coisa, eu ficava esperando a reação, a novidade. A gente não sabe o que ia acontecer. Não é? Então isso aqui é o bom da coisa, é tipo a vida, a gente não sabe se a gente está vivo amanhã. São Luís me convidou pra dançar neste salão. Guarnicês, a hora que chamar a gente, nós estamos juntos. E com certeza, por satisfação. Somos loucos, cada vez menos. Somos poucos, cada vez mais. Somos além dessa matéria óbvia que nos faz dizer: tá tudo bem. A homenagem especial ao poeta e jornalista Celso Borges foi uma iniciativa da Guarnicê Produções, com apoio do Mavan, Fundação Najib Aikel, em parceria com a TV Assembleia e dos amigos, que o acompanharam nas maiores aventuras e profundas jornadas em busca das emoções travestidas em palavras. O documentário Guarnicê, uma história para contar, foi um dos últimos trabalhos do jornalista em parceria com os amigos. Na Terra, o jornalista foi prosa, poesia, música, arte. Que 18 de maio seja sempre comemorado, pois para nós é sinônimo de uma letra composta e executada delicada e inteligentemente por mais de 6 décadas. Ave Celso, muito obrigada.